Olá, telespectadores da TV Nova. Hoje estamos aqui com o Ivo, que é professor de Kung Fu e está envolvido na medicina, né, da arte chinesa, não é isso, professor? Exato. E vai contar um pouquinho para a gente sobre a acupuntura. O que é essa técnica? Então, a acupuntura, ela está envolvida nesse aspecto da cultura chinesa, porque eles veem o ato de tratar o corpo, o ato da saúde pela alimentação, pelo ato da água, de beber, e pelo ato de comer, e também pelo ato de se tratar e prevenir a saúde. Porque a acupuntura, ela tanto trata as algias tão crônicas, quanto preventiva. Então ela vai trabalhar nesse aspecto de promover a pessoa, o ser, né, como um todo, deixando ele dessa forma que a gente deveria olhar o homem como homem integral, né, e não como um homem que tem uma dor. Professor, dentro do que você falou, né, da questão da saúde integral, quais são assim os principais perfis de pessoas que podem estar, né, utilizando dessa técnica? Quais são as principais patologias que de repente a técnica pode abordar e tratar, ajudar, né, auxiliar essas pessoas praticantes? Então, a acupuntura, ela trabalha no princípio do Yin e do Yang, que seria um símbolo, né, energético que, como para nós, seria como se fosse uma polaridade positiva e uma negativa. E ela também trabalha sobre os 5 elementos. Os 5 elementos da natureza, que são os 5 órgãos, as 5 vísceras e também os canais de energia, que são como os rios, por exemplo, igual as veias principais do nosso corpo. A energia corre por esses canais e nesses canais que foram mapeados, né, já há muito tempo, tem os pontos, né, e aí é tratado devido a cada necessidade da pessoa. Por exemplo, a acupuntura pode tratar depressão, ela pode tratar uma ansiedade, ela pode tratar um distúrbio de nervo ciático, uma dor no punho, uma dor no ombro, uma dor no pescoço, uma dor de estômago, de toda a disfunção ou de toda necessidade que a pessoa possa ter, que possa incomodar ele, tá? Uma dor na coluna, uma dor no pé, uma dor no tornozelo, um excesso de inchaço pelo corpo. Não, porque é amplo. A acupuntura, ela trata como se diz, a dor de cabeça, ela trata qualquer disfunção que o corpo venha sofrer devido ao desgaste do dia a dia, né? Porque o nosso dia a dia, ele é muito extenso, grande, e ao mesmo tempo nós vamos desgastando o nosso corpo. Inclusive as pessoas reclamam até de fraqueza, ou fraqueza que eu quero dizer assim, que elas estão estressadas, né, ou cansadas. A acupuntura como um efeito relaxante ou para principalmente recuperar a força que a pessoa precisaria ter para viver melhor e feliz. Então, a acupuntura vem equilibrar através desses pontos de energia, desses canais de energia que existem no nosso corpo, para exatamente promover a força necessária para que o corpo fique forte o suficiente para ele viver uma vida, por exemplo, de 100 anos, por exemplo, e bom e feliz. Aumentando a qualidade de vida, consequentemente. Isso, exatamente. É esse fator. A acupuntura ou a cultura chinesa, ela trabalha, igual a gente falou, a parte do comportamento diário, que são alimentação, que são os exercícios, ou igual a gente aqui costuma fazer muita caminhada, mas os orientais eles costumam fazer muito uns exercícios chamados Kung Fu, por exemplo, e tem uma série de exercícios chamado Qigong, que são exercícios que restabelecem a força do corpo. E a acupuntura, ela trata todas as algias, até então para prevenir ou até então curar, nesse processo de canais de energia, através desse fator de fortalecer o corpo por causa desse fator energético. Então, por exemplo, vamos dizer assim que a gente tem um rio, tá? Esse rio está correndo normal, fluente e tranquilo. A pessoa tem saúde? Vamos pensar que nesse rio começa a haver bloqueios, começa a haver impedimento que o rio corra normal e natural. Então esse aí entra o fator acupuntura. A acupuntura tem os pontos exatamente para fazer com que o rio, a força do corpo se restabeleça e essa natureza de fluência energética do corpo
ocorra naturalmente. Então a acupuntura ela trabalha esse aspecto da energia e tem muitas pessoas que trabalham o aspecto da energia ou o aspecto da acupuntura como a acupuntura fosse só neural. Ela é mais profunda do que neural apenas. Professor, acho que será uma dúvida dos telespectadores que estão nos assistindo, que é como que serão realizadas essas consultas para verificar, né, analisar a questão de quantidade de sessões, de como será realizado o tratamento daquelas pessoas que se interessarem. Então, você veja bem, a acupuntura, ela tem por esse princípio também uma consulta, né? Os interessados, eles precisam ligar para um telefone ou para um profissional até então, como se diz, qualificado, para que ele possa exercer esse funcionamento de marcar essa consulta e através dessa consulta marcada previamente, aí o profissional vai fazer essa consulta, tá? E ver, devido a essa consulta, uma consulta conversa e devido à mobilidade que o paciente, por exemplo, pode se apresentar, para ele começar a dar os primeiros passos dentro desse processo de atender com a acupuntura. E aí sim marcar as sessões, né? Porque, como se diz, cada caso é uma especialidade diferente. Então a acupuntura, ela trabalha, não é assim uma receita pronta para tratar, como é que se diz, todos os casos, né? Ela é uma medicina ampla em qualquer situação. Então, aí a partir dessa consulta, o profissional, o acupunturista, ele vai ver qual que é a necessidade do seu paciente e fazer um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, ele vai ver o que é mais necessário ou o que é mais necessário socorrer primeiro naquela pessoa. E o mais importante, né, professor, acredito que seja procurar um profissional, né, que tenha capacitação técnica, autorização, certificados para estar realizando esse procedimento que, como o senhor disse, tem equiparação, né, a tratamento medicinal e, no entanto, deve ter a mesma importância. Então, você veja bem, exatamente, o profissional veio mudando com o tempo essa necessidade de certificado ou de diploma em toda a situação nossa, né? Veio mudando tudo isso. Eu mesmo fiz curso de primeiro e os primeiros cursos que eu fiz não tinha certificado. E depois eu passei a aprender com o meu mestre e com as pessoas que até então sabiam acupuntura e fui aprendendo, né? Porque a gente aprendia na aula, até na própria aula do Kung Fu sobre certos pontos. Mas aí as coisas foram crescendo muito e de repente foi mudando a necessidade de certificado, tá? Então eu também passei por essa fase de fazer essa certificação, que hoje em dia é muito necessária e muito importante. Que o profissional realmente não só ele tenha o conhecimento, mas ele também tenha um certificado. E o mais importante de ter um certificado é ele ter uma vivência através desse aspecto de cultura e para exercer esse trabalho, porque até então é uma medicina, né? Que não é a nossa medicina tradicional, né? Mas é uma medicina que tem uma eficácia muito grande em todos os sentidos, como preventiva. Aí as pessoas têm esse hábito de falar que é a medicina alternativa, como se fosse uma outra alternativa de medicina. Com certeza não é a medicina oficial do nosso país, por exemplo. Mas então acredito que por esses aspectos todos foi se transformando na necessidade de certificado e desse padrão de conhecimento através dessa prática também. Então isso tudo é muito importante. Um profissional que também tem uma certa história, que você sabe que ele já tem uma história de trabalho, né? Isso, porque, por exemplo, às vezes é como uma empresa, por exemplo. A empresa precisa de um profissional, mas às vezes o profissional sai do seu certificado, da sua formação, e ele não tem experiência ainda, né? Mas como ter experiência sem trabalho? Então ele irá crescer dentro desse processo de conhecimento na cidade, no local onde ele estiver trabalhando, nessa sua região, para que realmente ele tenha um certo aspecto de otimização de trabalho. De respeito através do seu trabalho e assim, por ser uma medicina chamada alternativa, ela tem esse espaço de possibilidade que o profissional saiba mais coisa, por exemplo. Eu sou um praticante também de quiropraxia, que é uma manipulação nos ossos,
né? Então, todo esse processo de acupuntura, quiropraxia, massoterapia, a gente vai entrando nesse campo de trabalho, sabe?